E aí, meu amigo concurseiro, a partir de agora a gente vai dar continuidade aí na sua preparação das regrinhas do direito administrativo, falando a respeito da improbidade administrativa. Esse tema, improbidade administrativa, nós iremos trabalhar em dois blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos conhecer as características gerais de um ato de improbidade administrativa, nós vamos saber como ele acontece e também quais são as penalidades que podem ser aplicadas para quem pratica um ato de improbidade. E no próximo bloco, nós vamos conhecer as regras processuais, tanto na fase do processo administrativo quanto na fase do processo judicial, que apura aí a prática da improbidade administrativa. Bom, para começar esse assunto, a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui a respeito do tema, e com base nessa introdução eu quero que você tenha uma noção do significado da expressão improbidade administrativa. Esse assunto improbidade administrativa, ele é regulado na Constituição Federal e também na Lei 8.429 de 1992. Essa lei aqui é a Lei de Improbidade Administrativa. Só que detalhe, nem a Constituição Federal e nem a Lei de Improbidade Administrativa diz o que é um ato de improbidade administrativa. Em tese, você tem que entender que um ato de improbidade administrativa representa uma conduta que mancha a honra da administração pública. A gente tem que lembrar que o agente público age regulado por vários princípios, que são os princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se por acaso o agente público deixa de nortear sua conduta com base nesses princípios, ele está bem sujeito a praticar um ato de improbidade administrativa. E aí mais à frente a gente vai ver que tem ato de improbidade administrativa que gera o enriquecimento da pessoa que praticou o ato, tem ato de improbidade que não gera o enriquecimento da pessoa que praticou o ato, tem ato de improbidade que causa prejuízo para a administração, tem ato que não causa, mas independente do ato gerar enriquecimento, causar prejuízo ou não, todo ato de improbidade é um ato que representa uma desonra à administração pública, representa uma violação aos princípios fundamentais da administração pública. Bom, a partir de agora a gente já sabe aqui, a gente tem uma noção do que é um ato de improbidade, agora a gente já pode analisar o que a Constituição Federal e a Lei 8.429 diz a respeito do assunto. Primeiramente, vamos ver o que a Constituição Federal fala. A Constituição Federal trata do assunto improbidade administrativa no parágrafo 4º do artigo 37. Tem que decorar o que está escrito aqui. Se entender também, maravilha, mas pode decorar. Aqui a gente tem algumas consequências para a prática de atos de improbidade. Olha só o que diz a Constituição. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Então aqui a gente tem a primeira consequência, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, segunda consequência, indisponibilidade dos bens, terceira consequência, e o ressarcimento ao erário, quarta consequência, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos interpretar com cuidado aqui a redação da Constituição, porque essa redação é objeto de inúmeras questões de concurso público. Primeira informação muito importante. Nós temos 4 consequências aqui para a prática de um ato de improbidade. Agora, detalhe, não são essas as únicas consequências que pode vir para quem praticar um ato de improbidade. A gente pode dizer que essas 4 consequências apresentadas no parágrafo 4º do artigo 37 representam um rol mínimo do que pode acontecer com quem praticou um ato de improbidade. Agora, a Lei 8.429, ela prevê mais algumas consequências. Então, se a pessoa praticar improbidade, pode acontecer isso tudo com ela e ainda mais algumas coisas. A respeito das consequências, muito cuidado. A primeira consequência é suspensão dos direitos políticos. Não tem cassação dos direitos políticos, também não tem perda dos direitos políticos. Muito cuidado com a palavra, o certo é suspensão. O que é perdido é a função pública. Na perda da função pública aqui a gente vai ter uma demissão do agente público, a destituição do cargo de confiança, se for o caso. A indisponibilidade dos bens também é uma consequência, ela não representa em si uma penalidade,
mas ela é uma consequência. A pessoa que pratica o ato de improbidade pode ficar temporariamente sem o acesso de dispor dos seus bens. E por fim, o ressarcimento ao erário. Quanto ao ressarcimento ao erário, aqui a gente tem a indenização ao erário em decorrência de um possível prejuízo sofrido. E essa expressão erário, se você não está acostumado com ela, fica tranquilo. Erário significa cofre público. Então aqui a gente tem um prejuízo para os cofres públicos. Se houve prejuízo para os cofres públicos em decorrência da prática de um ato de improbidade, esse prejuízo vai ter que ser indenizado e essa indenização é feita via o ressarcimento. Lembra disso aqui que eu vou te falar, é muito importante. Nem todo ato de improbidade causa prejuízo ao erário, mas sempre que causar vai ter ressarcimento ao erário. A gente também pode notar aqui que a Constituição Federal ainda afirma que não vai haver prejuízo da ação penal cabível. E aqui uma outra regra muito importante. É muito comum você ouvir falar na televisão algum repórter dizendo que o agente público está sendo acusado pela prática de crime de improbidade. Está errado falar assim. Improbidade administrativa não é crime necessariamente. Tem ato de improbidade que pode até ser um crime também. Se o ato de improbidade for um crime também, aí a gente vai ter um processo para apurar a improbidade e um outro processo para apurar o crime. Agora, se o ato de improbidade não configurar crime, aí a gente vai ter só o processo para apurar a improbidade administrativa. Então, a ação que visa a apuração de atos de improbidade não é uma ação penal, que a gente vai ter uma ação civil. O ato de improbidade ele não é um crime, ele pode vir a ser, mas ele não necessariamente é um crime. Bom, a gente já viu aqui o que a Constituição Federal diz a respeito. Como eu já havia falado para você, é importante dar uma decorada nesse parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, porque ele cai muito em prova. Cuidado para não fazer confusão. Não é cassação, é suspensão, e improbidade não é crime, mas pode ser. A partir de agora, vamos analisar a Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa. O LI aqui representa a Lei de Improbidade Administrativa. Primeira coisa que a gente vai conhecer é a finalidade da Lei de Improbidade. Ela vem para dispor sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional e da outras providências. Bom, então aqui a gente vê que a Lei de Improbidade Administrativa ela vem para garantir a punição de quem praticar um ato de improbidade administrativa. E não interessa se esse alguém ocupa um mandato, se ocupa um cargo, se ocupa um emprego ou uma função pública. Esse alguém vai ser responsabilizado. Então a gente já pode concluir que, em tese, qualquer agente público pode praticar um ato de improbidade. Porque se tem improbidade para quem tem mandato, então a gente já pensa, o político pode praticar improbidade. Se tem improbidade para quem tem cargo, então a gente pode concluir que o servidor pode praticar improbidade. Se tem improbidade para quem é empregado, então a gente conclui aí também que quem trabalha em uma empresa pública ou sociedade de economia mista pode praticar improbidade. E a gente confirma isso através dessa expressão aqui. O agente ele tem exercício de função pública tanto na administração direta, que vai envolver União, Estados, municípios e DF, administração indireta, que envolve as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, e ainda outras instituições também pode vir a ser vítimas aí de um ato de improbidade administrativa. A partir de agora, a gente vai conhecer os sujeitos envolvidos na prática de um ato de improbidade. A Lei 8.429 classifica os sujeitos em dois. Existe o sujeito passivo, que é a vítima do ato de improbidade, e o sujeito ativo, que é a pessoa que praticou o ato de improbidade administrativa. Vamos conhecer um pouco melhor quem é o sujeito passivo, ou seja, a vítima do ato de improbidade. E para isso a gente vai seguir a própria letra da lei. A lei diz que pode ser sujeito passivo ou vítima de atos de improbidade
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Então, pode ser instituição do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, ligada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e também a territórios, incluindo empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Aqui a redação ela pode dar um susto na hora que você tem um primeiro contato, então vou te dar uma dica que vai facilitar o teu entendimento. O que a gente tem nesse primeiro parágrafo aqui é que qualquer entidade da administração pública e também instituições privadas podem ser vítimas de ato de improbidade. No caso da instituição privada, para ela ser vítima de um ato de improbidade, o poder público tem que ter contribuído para a criação dessa empresa privada com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual dessa empresa privada. Se o poder público não tiver contribuído com mais de 50%, aí a gente entra na segunda regra, que diz aqui e ainda pode também ser vítima de ato de improbidade entidade que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Então, se o erário concorreu com mais de 50% da instituição da empresa privada, entra na primeira regra. Se o erário concorreu com menos de 50% do capital da empresa privada, entra na segunda regra. E a segunda regra diz que, nesse caso, o ato de improbidade vai se limitar à sanção patrimonial e à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, nesse segundo caso, erário contribuiu com menos de 50% do patrimônio da entidade privada. Só vai ter ato de improbidade se por acaso a conduta do agente puder causar prejuízo para o investimento feito pelo poder público. Se não afetar o investimento feito pelo poder público, aí não tem ato de improbidade. Agora, no primeiro caso aqui, quando a contribuição do poder público é de mais de 50%, aí não precisa a conduta do agente afetar o patrimônio público. A simples conduta caracterizadora de ato de improbidade vai ser suficiente para garantir a punição desse agente público aí. Então, concluindo aqui, a gente tem que, como vítima de um ato de improbidade, de maneira resumida, a gente vai ter a administração pública, todas as entidades, e a gente vai ter também empresas privadas. Desde que essas empresas privadas recebam algum tipo de benefício do poder público ou desde que o poder público tenha contribuído com a formação dessas empresas. Agora que a gente já sabe quem que pode ser vítima de um ato de improbidade, vamos saber quem pode praticar o ato de improbidade. O sujeito ativo ou réu. Um ato de improbidade pode ser praticado tanto por agentes públicos quanto por particulares. É muito comum cair em prova que só agente público pode praticar ato de improbidade, particular não. Está errado, qualquer um dos dois pode praticar. E a gente tem aqui no artigo 2º uma definição do que é agente público para a lei de improbidade. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Essas entidades mencionadas no artigo anterior são as vítimas dos atos de improbidade. Então a gente vê que qualquer agente público pode praticar o ato de improbidade, tanto faz se é agente político, se é agente administrativo, se é particular em colaboração com o Estado. Agora um detalhe, no caso dos agentes políticos, tem agente político que pratica ato de improbidade e tem agente político que não pratica ato de improbidade. Um exemplo é a presidência da República. Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 85,
Caso a Presidência da República pratique uma conduta que caracteriza um ato de improbidade, a Presidência da República não vai ser processada por ato de improbidade, ela vai ser processada por crime de responsabilidade. Então a gente vai ter uma responsabilização política aí para a Presidência da República. Então a gente pode dizer o seguinte: todo agente público pode praticar ato de improbidade, inclusive os agentes políticos. Só que tem agente político que, se praticar o ato de improbidade, ele vai ser processado por crime de responsabilidade. E aí, o parágrafo 3º, ele traz a regrinha aqui que se aplica aos particulares, dizendo que aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, também está praticando o ato de improbidade. Então a gente conclui que o ato de improbidade pode ser praticado por agentes públicos e também por particulares que induzem, concorrem ou se beneficiam da prática do ato de improbidade. Um outro detalhe importante é que o agente público pode praticar improbidade administrativa sozinho. Agora o particular não. Para o particular praticar um ato de improbidade, ele tem que agir mancomunado com o agente público. O particular tem que estar associado. Não existe o particular praticar improbidade administrativa sozinho. Vamos agora analisar algumas características gerais aqui que caem muito em prova. A primeira é do parágrafo 4º, uma regrinha bem lógica, não tem como errar. Ela diz que os agentes públicos de qualquer nível hierárquico tem que respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Só para você lembrar, a lei de improbidade é de 1992 e a nossa Constituição Federal é de 88. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, caput, vem descritos os princípios fundamentais da administração pública. E a gente tem 5 princípios lá: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que o princípio da eficiência, ele não estava na redação original da Constituição Federal, quando ela foi promulgada em 1988. Esse princípio foi incluído depois de 10 anos, em 1998. E é por isso que ele não está aqui no artigo 4º. Quando esse artigo 4º foi escrito, não tinha princípio da eficiência lá na Constituição Federal. Lá só tinha legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Bom, o que interessa aqui é você acertar a questão de prova. E não tem como errar. Todo agente público tem que respeitar os princípios fundamentais da administração pública. O artigo 5º diz que, se ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Aqui, a associação que você tem que fazer é a seguinte: se teve prejuízo para o erário, não interessa se a conduta foi dolosa ou foi culposa, não interessa se a conduta foi praticada por agente público ou por particular. Não interessa se a conduta foi praticada por agente público ou por particular, vai ter que ter ressarcimento ao erário. Agora, se não tiver prejuízo ao erário, aí não tem ressarcimento. Então, para ter ressarcimento, tem que ter havido prejuízo. O artigo 6º diz que, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Então, olha só. Uma das consequências da improbidade administrativa é a perda dos bens daquele que enriqueceu ilicitamente. Tanto faz se aquele que enriqueceu ilicitamente é um agente público ou um particular. Então a gente chega na seguinte conclusão: se teve enriquecimento ilícito, vai ter perda dos bens. Se teve prejuízo ao erário, vai ter ressarcimento ao erário. Agora, detalhe: nem todo ato de improbidade gera um enriquecimento ilícito e nem todo ato de improbidade causa prejuízo ao erário. Mas quando ocorrer algumas dessas situações, aí vai ter que haver a respectiva consequência, né? Para o prejuízo ao erário, ressarcimento, e para o enriquecimento ilícito, a perda do patrimônio. E continuando a análise das disposições legais, o artigo 7º diz que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Eu quero que você tome muito cuidado com essa regrinha do artigo 7º aqui. Regrinha relacionada à indisponibilidade dos bens. A coisa toda funciona assim na prática. Quando surge a suspeita da prática de um ato de improbidade, esse ato vai ser apurado na via administrativa. Então a própria administração pública vai instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar a situação. E no curso desse processo administrativo disciplinar, se a autoridade administrativa entender que teve mesmo a improbidade, e esse ato de improbidade gerou lesão ao patrimônio público, ou então gerou um enriquecimento ilícito. Se houve essas conclusões, a gente tem que lembrar que se teve lesão ao patrimônio público, vai ter que ter ressarcimento ao erário. E se teve enriquecimento ilícito, vai ter perda dos bens. Para garantir o ressarcimento ao erário ou a perda dos bens, a autoridade administrativa ela tem que pedir a indisponibilidade dos bens do servidor indiciado, porque através da indisponibilidade dos bens, o servidor indiciado vai perder o acesso de venda de seus bens, de doação. Ele não vai poder mais se desfazer dos seus bens. E isso vai garantir a futura aplicação da pena de perda de bens ou então o futuro ressarcimento ao erário. Agora, detalhe, essa indisponibilidade dos bens, em tese, ela não é pedida pela autoridade administrativa. A autoridade administrativa ela tem que comunicar ao Ministério Público que a autoridade administrativa entende que teve lesão ao patrimônio público ou que teve enriquecimento ilícito, e aí é o Ministério Público que vai pedir a indisponibilidade dos bens. E o Ministério Público pede isso para o juiz. Então o caminho que a gente tem aqui é o seguinte: o A, representando a autoridade administrativa, ela está conduzindo o PAD, aí ela vai comunicar o MP, que é o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai pedir a indisponibilidade para o juiz do processo. Não é o Ministério Público que determina a indisponibilidade dos bens, é o juiz do processo, e a autoridade administrativa não pode pedir a indisponibilidade dos bens para o juiz do processo. Ela comunica ao Ministério Público e ele faz esse pedido. Importante entender esse caminho. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Bom, regrinha aqui bem lógica, né? Ela atribui essa indisponibilidade dos bens aos bens necessários para o ressarcimento ao erário ou então aos bens que foram adquiridos de maneira ilícita, né? Que são aqueles que serão perdidos. E aí o artigo 8º traz uma regrinha que é campeã de cair em prova de concurso público. Cai em direito constitucional, cai em direito administrativo, cai em tudo quanto é lugar. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei, até o limite do valor da herança. Então, se acontecer do agente público praticar o ato de improbidade e depois ele falecer, se ele tiver deixado herança, os herdeiros desse agente público pode ser obrigado a reparar o dano. Só que isso até o limite do valor da herança recebida. Aí é muito comum cair em prova que o sucessor daquele que causar o dano não pode ser responsabilizado no futuro, está errado porque ele pode ser responsabilizado, ou então pode cair em prova que o sucessor daquele que causar o dano vai ser responsabilizado integralmente. Também não é assim. A responsabilização ela é regulada pelo limite do valor da herança recebida. Por exemplo, se o agente público deixou um prejuízo para a administração de R$10.000 e ele deixou uma herança de 100 mil, então o valor que os herdeiros terão que pagar de ressarcimento ao erário é 10 mil. É o valor da dívida mesmo. Agora, se acontecer da herança deixada pelo agente for de 5 mil e a dívida de 10, aí os herdeiros só têm que pagar 5 mil. E os outros 5 mil, não existe mais a dívida dos outros 5 mil. Os herdeiros não podem ser responsabilizados acima do limite da herança recebida. Então a herança é que vai representar
o limite da responsabilização dos herdeiros. E ela pode sim acontecer, regrinha inclusive que tem amparo lá no artigo 5º da Constituição Federal. Lá diz que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor da herança recebida. Agora que a gente já conheceu essas características gerais relativas à prática do ato de improbidade, a gente vai conhecer como que acontece um ato de improbidade administrativa. Porque a gente tem uma noção do que é um ato de improbidade, mas a gente não sabe necessariamente como que ele acontece. Então vamos ver isso aí. Vamos conhecer as modalidades de atos de improbidade. A Lei 8.429 classifica os atos de improbidade em 3 espécies. A primeira espécie representa os atos que causam enriquecimento ilícito, a segunda, os atos que causam prejuízo ao erário, e a terceira, atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. Então, para uma conduta ser classificada como ato de improbidade, ou ela gerou enriquecimento ilícito de alguém, ou gerou prejuízo ao erário, ou então atentou contra algum dos princípios fundamentais da administração pública. A Lei 8.429 traz vários exemplos de condutas que se enquadram aí nas modalidades de atos de improbidade. Eu não pretendo aqui pegar e analisar com você todos esses exemplos. Eu pretendo estimular você a uma forma de raciocinar para quando você lê a questão na sua prova lá, que traz uma conduta, e pergunta se aquela conduta é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ou se ela atenta contra algum princípio fundamental, sem você decorar a lei, você vai acertar. Aqui você vai raciocinar, vai aprender a interpretar a lei para acertar a questão. A gente vai começar primeiro analisando situações que geram enriquecimento ilícito. Elas são tratadas no artigo 9º da Lei 8.429. Então, o artigo 9º só fala de enriquecimento ilícito. E lá a gente tem um rol exemplificativo de condutas que geram enriquecimento ilícito. Um detalhe importante antes da gente fazer a análise desse artigo 9º é a gente saber que não existe enriquecimento ilícito culposo. Então, toda conduta que gera um enriquecimento ilícito tem que ser praticada de forma dolosa. Enriquecimento ilícito só com dolo e não com culpa. Agora vamos lá, vamos ver o que o artigo 9º fala a respeito do enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, para que. Essa é a expressão-chave. Você vai ver nas condutas que geram enriquecimento ilícito que o agente público está se dando bem. Ele está adquirindo uma vantagem que ele não deveria ter adquirido. E ele está adquirindo essa vantagem devida em razão da função pública dele. Aí na sequência a gente vai ter vários exemplos, onde você vai ver lá, o agente recebeu alguma coisa, ele recebeu alguma coisa, ele recebeu alguma coisa. Eu não vou analisar cada um desses exemplos não, que nem eu falei para você. Eu vou te ensinar a pensar e você vai botar na tua cabeça a partir de agora que enriquecimento ilícito é receber uma vantagem que não poderia ter sido recebida. É isso que você tem que colocar na sua cabeça a respeito do enriquecimento ilícito. Agora, vamos ver o que a gente tem que colocar na cabeça a respeito do prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário é tratado no artigo 10 da Lei 8.429. Esse artigo 10 também traz um rol exemplificativo de condutas que acarretam prejuízo ao erário. E vamos ver o que ele fala. Ele diz que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão. Cuidado aqui já, viu? Já vi muita questão de prova falar que prejuízo ao erário só através de conduta comissiva, ou seja, só através de ação. Omissão não, está errado. A lei fala ação ou omissão, dolosa ou culposa. Importante se culposa aqui. A única modalidade de ato de improbidade que pode ser praticada de forma culposa é o prejuízo ao erário. Lá no enriquecimento ilícito, só pode se a conduta for praticada com dolo. E quando o ato atenta contra um princípio fundamental da administração pública, a gente também só tem ato de improbidade se a conduta foi praticada com dolo.
Agora no prejuízo ao erário não, aqui entra ação ou omissão dolosa ou culposa. Tanto faz se o agente público tinha a intenção ou não de causar prejuízo ao erário. E aí, continuando a análise, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas no artigo 1º desta lei. E notadamente, a partir desse notadamente, aí aparece aí na lei os exemplos de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Aqui bem simples, para você não precisar decorar nada, bota na sua cabeça o que é causar prejuízo ao erário. De verdade, é causar prejuízo ao erário, não tem muito o que a gente inventar aqui não. É fazer o cofre público perder alguma coisa, simples assim. A conduta do agente público, seja fazendo ou não fazendo nada, gerou perda para a administração pública. Essa é a ideia principal que você tem que ter desse assunto prejuízo ao erário. E aí, por fim, a gente tem os atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. Eles são tratados no artigo 11. Aqui a gente também vai ter um rol exemplificativo de condutas que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. E não existe ato que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública culposo. Todos eles têm que ser praticados com dolo. Lembrando, com culpa só prejuízo ao erário. E aí a gente vê o que o artigo 11 fala a respeito do ato que atenta contra o princípio fundamental da administração. Ele diz que constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E notadamente depois vem os exemplos que a gente não precisa decorar. Como eu já falei para você, a gente vai aprender a pensar e resolver essas questões. E vamos ver como que a gente tem que pensar então para matar esse tipo de questão. Vamos supor que caia na sua prova lá. O agente público praticou uma conduta X e em decorrência dessa conduta ele praticou um ato de improbidade tal. Esse tal pode ser enriquecimento ilícito, o ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Para você saber se está certo, se está errado, você vai seguir um sisteminha. A gente vai adotar aqui um procedimento para descobrir em qual modalidade de improbidade se encaixa os possíveis exemplos de prova. Primeiro, você vai se perguntar se na situação apresentada o servidor está recebendo algum tipo de vantagem patrimonial indevida. Por exemplo, se eu falar para você que teve uma fraude na licitação, você pode me afirmar com certeza que o servidor ganhou alguma coisa? Se a resposta é sim, fraude na licitação é enriquecimento ilícito. Mas não pode ser sim, eu não posso ter certeza. Se eu só ouvi que teve fraude na licitação, não dá para afirmar que a administração, que o servidor ganhou alguma coisa. Então a gente teria que ir para a segunda pergunta. Vai ficar assim, ó. Se a resposta é sim, enriquecimento ilícito. Se a resposta é não, pergunta 2. A pergunta 2. Se na situação apresentada, você tem que saber se a administração pública ficou ou não no prejuízo. Então pensa de novo, fraude na licitação. O servidor ganhou alguma coisa? A resposta é não. Aí a gente vai para a pergunta 2. A administração perdeu alguma coisa? A resposta é sim. Se a administração perdeu, acabou aqui a dúvida. A gente tem um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Se a resposta é não, aí sobrou um ato de improbidade que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública. Utilizando esse sistema com mais alguns 2 exemplos, olha só. O servidor recebeu um dinheiro para facilitar a tramitação de um processo. Se ele recebeu dinheiro para facilitar a tramitação do processo e eu pergunto, ele recebeu vantagem patrimonial indevida? A resposta é sim. Então acabou. A gente tem um ato aí que gera enriquecimento ilícito. Se eu falasse que teve fraude no concurso público, aí eu analiso. Fraude no concurso. O servidor recebeu uma vantagem indevida? A resposta é não ou não sei. Se a resposta é não ou não sei, eu vou para a pergunta 2. A pergunta 2 é, fraude no concurso. A administração gastou mais do que ela devia? Ela teve prejuízo financeiro?
eu também não posso afirmar que ela teve prejuízo financeiro. Se a resposta é não para prejuízo ao erário, aí sobrou um ato que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública. Então o importante aqui é você aprender a pensar a respeito de como interpretar esse tipo de questão. Ao invés de decorar o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11, bota na cabeça. Enriquecimento ilícito é ganhar o que não devia, prejuízo ao erário é fazer a administração pública ter um gasto que ela não deveria ter tido e atentar contra um princípio fundamental da administração pública. Isso acontece quando a conduta não causou nem enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário. E a gente vai concluir esse bloco por aqui. Nesse bloco você conheceu as disposições constitucionais a respeito da prática do ato de improbidade, também conheceu algumas disposições da Lei 8.429, você viu ali as disposições gerais, quem são sujeitos ativos e sujeitos passivos de atos de improbidade, a gente viu ali também algumas regrinhas relacionadas aos sucessores e vimos como que acontecem as modalidades de atos de improbidade. No próximo bloco a gente continua falando a respeito das penas e dos processos para apuração da prática de ato de improbidade. No momento eu fico por aqui e aguardo você para que a gente possa continuar estudando em breve na melhor hora para você. Até mais e bons estudos!